uma visão esperançosa. Amém. Não é? Então nós temos aqui no livro de Amós 9, de 11 a 15, que fala assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que estão chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancadas, diz o Senhor teu Deus. Bênção pura, né? As pessoas ficam deprimidas quando escutam apenas palavras de julgamento. Todos nós precisamos de uma imagem ou figura de como podemos cooperar com Deus para redimir nossa situação. O livro de Amós termina com a visão para o futuro, cheio de esperança, cura, mudanças positivas. Este fato, mais uma vez, ilustra como as pessoas precisam tanto de admoestação, advertência, quanto ao incentivo. Nesse texto, o profeta Amós fala de um amanhã melhor. Olhemos como ele o apresentou, né? Antes do profeta Amós apresentar aqui, nós temos aqui o profeta Alzeir Rogério, que vai nos falar aqui. Amém, Guerra. Amém. Mas é interessante quando nós olhamos essa visão esperançosa, ou uma visão que gera esperança. Sim, com né? certeza. Então, uma visão de futuro, mas uma visão que gera esperança. Isso é extremamente importante. Como você mesmo acabou de ler, o povo, quando só recebe, né, visões ruins, acaba ficando desanimado e oprimido, abatido. Então, em muitos momentos, ele precisa de ter uma visão que gera nele esperança. Né? E quando nós olhamos esse livro de Amós, ele não é um livro muito grande, é um livro pequeno, mas ele é um livro muito amplo, até porque ele já começa, e a gente já já comentou um pouquinho a respeito disso, né? Ele começa trazendo juízo de Deus para as nações ao redor de Israel e Judá, isto é, do povo de Deus. Mas ele não se limita apenas em trazer juízo para os povos em redor. E aí, até o programa anterior, nós falamos a respeito de Deus trazendo também o juízo para Israel e para Judá. Então é aquele negócio, enquanto está falando dos outros, né? Enquanto o mal está só na casa do vizinho, está muito bom. O ruim é quando o mal está na casa do vizinho e vem para dentro da nossa casa. Sim. E essa era a situação do contexto do livro de Amós. Então Amós ele começa falando, logo no capítulo 1, né, a respeito daquilo que todos os outros povos ao redor de Israel fizeram, das suas transgressões e do juízo de Deus para punir esse povo. Agora, num determinado momento, a partir do capítulo 2 do livro de Amós, né, ele começa a falar das situações do seu próprio povo. Então agora os olhos do Senhor não estão mais nos nossos vizinhos, os olhos do Senhor estão dentro da nossa própria casa. Não é? Com certeza. Mas aí é que está o lindo e o maravilhoso de Deus. E esse texto ele começa: restaurarei. Então uma visão de restauração.
restaurarei o tabernáculo caído da casa de Davi. Eu acho linda essa promessa de Deus, porque restaurar o tabernáculo caído da casa de Davi é mais do que restaurar o reino de Israel, que Davi representa um rei e através de Davi Deus fez uma promessa que sempre haveria um rei e um rei que reinaria Israel eternamente. Então é mais do que restaurar um reino. Restaurar um tabernáculo significa restaurar o relacionamento com Deus, restaurar o culto novamente com Deus, restaurar um relacionamento com Deus. E essa visão de restauração, quando ela vem, ela gera uma esperança e que dentro do próprio texto que nós acabamos de ler, é uma esperança que vai trazer junto com ela, não somente uma relação com Deus, não somente um reino de justiça, mas também uma prosperidade e paz. Quando ele diz que aquele que semeia será seguido por aquele que vai colher. Então haverá semeadura, mas haverá colheita, e essa colheita não tardará. Então é uma promessa de restauração plena. Temos vivido isso? Em partes, sim, mas vamos viver isso plenamente, e essa é a nossa grande esperança. A nossa visão maior da esperança é naquilo que está por vir, não naquilo que nós estamos vivendo. Aquilo que nós estamos vivendo é só sombra, Viver essa paz que o mundo não tem, E mesmo diante de adversidades que nós temos, essa é apenas uma sombra daquilo que nós temos por vir. Então, nós vamos poder experimentar isso, e o livro de Amós termina com essa visão de restauração em nome de Jesus, e nós já podemos, com certeza, começar a deslumbrar isso, porque fiel é aquele que promete para cumprir com cada uma das suas promessas. Glória a Deus, Glória a Deus por isso. Amém. E essa é a esperança, A nossa esperança. Trazendo sempre à memória aquilo que nos dá esperança. Que nos dá esperança. Então, acho isso bacana demais. Já temos aqui algumas participações. Nós temos aqui, paz do Senhor, glória, que bênção, mais aprendizados para nós. Deus abençoe vocês, abraço, uma ótima semana. A nossa querida irmã Rita, lá de Serra Negra, nos acompanhando. Que bênção. Bênção, Rita. Prazer sempre ter a sua participação, a sua audiência conosco. Bom dia, pastores, que bênção, um novo horário. Agora conseguirei acompanhar do início ao fim. Amém. Que bom, Como diz o pastor Rogerinho, dá tempo de preparar o almoço, almoçar e ainda comer a sobremesa, Agora 1 hora de programa, Agora a gente fica o tempo todo na cozinha, Exato. Muito bem. Daqui nós temos a nossa irmã lá de DDD 98, do Maranhão, interior do Maranhão, pedindo oração. Feliz por esse programa, pela vida de vocês. E aqui ela pedindo oração a respeito até como o resultado das eleições lá em São Luís, e eles pedindo uma oração a respeito dessa mudança, de liderança, e aí tem essa questão dos concursados, contratados, principalmente se foi um outro partido que assumiu, então existem essas mudanças, então ela já está preocupada lá na frente o que vai acontecer, Ok. Nós temos aqui mais uma participação. Gente, preciso muito de oração a favor do meu casamento. Meu esposo me abandonou, disse que pegou nojo de mim, raiva de mim, não quer nem ver a minha cara. Eu sei que isso é obra das trevas, que fizeram para nos destruir, mas eu creio que Jesus pode restaurar meu casamento. Ore para Deus libertar meu esposo. O nome dele é Dorival dos Santos, ok? Agora, nós entendemos que maior que está em nós do que esse que está no mundo. Então, não existe qualquer ministração, obra das trevas, que possa nos destruir. Entendemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é nas regiões celestes, é contra os dominadores
desse mundo tenebroso, né? Essa é a nossa luta, mas entendemos também que se existe legalidade, se existem situações não resolvidas, né? Ou seja, não tratadas na vida das pessoas, então nós sabemos que isso pode afetar e afeta mesmo a vida de cada um, né? Então, principalmente aqueles que, entre aspas, estão na igreja, mas existem tantas situações e ilegalidades da sua vida não tratadas, não resolvidas, que aí então é afetado sim, né, por todo o investimento do maligno. Bom dia, que Deus continue a abençoar todos vocês nesse novo horário. É a dona Naíra, a dona Nazinha, né? Nazinha, já apostos vendo esse programa. Manda um abraço aqui para ela, um abração, viu, dona Nazinha? Deus abençoe a sua vida, a vida do Paulo, da Selma. Selma já acordou? Um abração para vocês aí, queridos, viu? Sempre acompanhando a gente, graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Não tenho dormido à noite, sinto muito mal. Está em enjoo, uma inquietação. O que pode ser isso? Não é coisa boa, porque toda vez que o meu ex-namorado me procura e ele pertence a uma outra fé, não é? Ele cheira a pecado. Eu estou correndo dele. Olha, é assim, as pessoas podem ser influenciadas espiritualmente? Claro que pode ser influenciado, né? Agora, as pessoas vivem em pecado, mas, sabe, nós precisamos viver na luz, e uma vez que a gente vive na luz, então não tem lugar para trevas dentro de nós. Então nós fomos chamados o quê? Para trazer luz, salgar aonde nós estamos. Então, né, se você está vivendo na luz, então você precisa influenciá-lo e não ele influenciar. Agora, se você não está vivendo a luz, ou talvez você tenha ou esteja aí deixando algumas brechas na sua vida, você vai ser influenciado. Isso é certo, não é? Então, já que ele é um ex, né? Então o ex não pode influenciar. Se ele não acredita no mesmo Deus que você, então é você que precisa influenciá-lo positivamente, não é? Na perspectiva, na luz da palavra de Deus. É isso que precisa acontecer. Tá certo, pastor Rogério? Certíssimo, Rogério. Aí só tem uma coisinha que de repente ela pode ter alguma ligação, claro, né? E não desligou, né? E não desligou, e por isso ele quando aparece, né? Então reacende ou faz com que essas coisas que ainda estão nela sejam, né, manifestadas. Então, se existe algum laço de alma, alguma situação ainda que precisa ser resolvida, então resolva para que você saia de debaixo dessa atmosfera, né? E aí ele vai ser um ex no papel e na função de ex. E no mundo espiritual também, né? Totalmente desligado. Pois é, desligado completamente. Ex vivendo como ex. Ex, verdadeiramente ex. E aí, Rogério? Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para a Eliane, que eu encontrei com ela sábado e falou que assiste o nosso programa. Que Eliane, um abração para você aqui, do programa aqui, né, do pastor Rogério, Amém. pastor Rogerinho, meu. Amém. Que Deus continue te abençoando aí, te fortalecendo, né? E é um privilégio saber que você está conosco aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu queria colocar aqui o primeiro item aqui, Rogerinho, a liderança será restaurada. Isso aqui é uma questão começando de cima para baixo. Muitas vezes é assim, tem que começar de baixo para cima. Mas nesse caso da restauração aqui já começa da liderança para baixo. Como é que fica isso aqui na questão de restauração? Olha, Guerra, quando você tem uma liderança, uma restauração de baixo para cima, isso significa que você precisa movimentar muita gente com a mesma visão para gerar qualquer influência lá em cima. Isso. Então é como se fosse uma pirâmide. Sim. Né? Para você influenciar e fazer alguma coisa no topo da pirâmide acontecer, você precisa pegar a base da pirâmide toda e tremer ela. Sim, com certeza. E aí a área é muito maior. Tem que balançar a base. É muito mais gente. Quando você faz o inverso, quando você muda
o topo da pirâmide, tudo que vier de cima vem para baixo. Sim. E aí você mexe com poucos diretamente, mas muitos são influenciados, né? Então essa é uma visão até mesmo estratégica, né? É isso Por mesmo. que muitas vezes o ataque vem sobre a liderança da igreja? Porque o diabo sabe que ele não é bobo, né? Nem nasceu ontem, Sim. né? Bobo é quem pensa que ele é bobo, né? Que se ele mexer e fizer um estrago na liderança, todo mundo embaixo vai sofrer. Vai ser Com afetado. certeza. Né? O processo de restauração, quando ele vem também por esse caminho, quando ele vem primeiro pelo caminho da liderança, então quando ele, né, ou aqueles que estão em posição de influência são mudados, transformados, eles vão gerar influência de transformação nos outros. Com certeza. A gente tem sempre falado aqui que liderança não é uma pessoa específica em determinado momento somente. Liderança é todo aquele que exerce influência. Então, se você vai receber viver uma transformação, todos aqueles que estão debaixo da sua influência ou aqueles que você consegue alcançar com a sua influência vão ver esse momento de transformação e vão realmente ser alcançados e abençoados por essa certeza. transformação. Sim. Nesse texto, quando Amós profetiza isso, e aí eu já até citei, né, comentei a respeito do texto bíblico, o que ele fala? Restaurarei o tabernáculo caído da casa de Davi. Então, Davi era uma pessoa que representa exatamente essa liderança. O que Deus está fazendo e vai fazer? Ele vai trazer líderes que vão fazer com que esses líderes, nessa posição, vai estabelecer essa restauração, não é? Para que aqueles que estão debaixo desta autoridade também sejam beneficiados por essa restauração. Então, Deus troca, né? Aí, como a gente já até comentou quando a gente fez uma série de programas sobre a vida de Daniel, Sim. O quanto que é importante o papel de Deus estabelecendo reis e tirando reis, isto é, estabelecendo líderes e tirando líderes, estabelecendo governos e tirando governos. Às vezes a gente pensa que Deus não está nem aí, que Deus não participa dessas coisas. Isso é engano, e um grande engano. Deus participa sim, por quê? Porque toda autoridade provém de Deus. Está escrito, gente, com todas essas letrinhas. Graças a Deus por isso. Toda autoridade provém de Deus. Se o mundo político está do jeito que está, olha, Deus está usando esse mundo político para tratar com a gente. Com certeza. Não tenha dúvida disso. Por quê? Essas pessoas que estão no lugar que estão lá com um propósito. Ainda que eu não entenda, ou que eu não consiga aceitar, ou, não é nem a questão de aceitar, né? Ainda que eu não goste. É o mais. Não é? É melhor. Colocação porque melhor, aceitar, né? eu vou ter que aceitar de qualquer jeito. Vão no popular, né? Ainda eu que eu gosto. não goste, né? Mas Tá está certo. ali e Deus tem um propósito com essas pessoas ali. Amém. Né? Ah, mas é o povo que vota. É o povo que vota. Mas é o povo que escolhe e o povo escolhe de acordo com o seu coração. Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.